Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Então, agora a gente vai estudar o outro movimento poético, que é um movimento poético lá do final do século XIX também. Entre 1880 e 1900, eu e vocês sabemos, aparecem diversas tendências artísticas e esse movimento que a gente estuda agora, chamado de simbolismo, olha, vocês podem associá-lo a uma volta a traços e características do romantismo, tá certo? Por quê, pessoal? Porque na verdade o movimento do simbolismo ele vai ser diferente do parnasianismo por esse aspecto. Ele valoriza a subjetividade, ele valoriza o misticismo e esse aspecto aqui que a gente vê na obra desse cara aqui, Gustav Klimt, tá? É um aspecto que é frequentemente associado a essa ideia, uma ideia claramente, né, meio surreal, não acharam, gente? Porque o simbolismo é um movimento que pretende atingir justamente, né, uma poesia difícil, uma poesia muito elaborada, uma poesia que abre mão da racionalidade. Tem poema simbolista que valoriza inclusive a loucura. Tem outro poema simbolista, um poema chamado Voyelles Vogais, de um cara chamado Rimbaud, eu acho. E nesse poema ele associa as vogais a cores. Então a ideia dessas associações estranhas, essas associações, já é uma caminhada para a grande revolução modernista do princípio do século XX. Já começam a aparecer esses traços. Então é uma poesia muito diferente da poesia que a gente tem do parnasianismo. Tá? Tem alguns traços semelhantes? Tem, mas é uma poesia marcadamente diferente e a gente vai ver. O grande nome da poesia brasileira é esse catarinense aqui. É um catarinense chamado Cruz e Souza, aqui está com o nome de uma das primeiras obras. O livro Missal, ele publica junto com o livro Broquéis. São dois livros. Missal é um livro todo escrito de maneira simbolista, mas aí é prosa, então não tem verso, não tem estrofe, é prosa. E o outro livro, Broquéis, é um livro todo ele escrito em versos, tá? Então ele é o primeiro escritor a publicar uma obra simbolista. O simbolismo começa no Brasil, portanto, em 1893, pelas mãos do grande escritor catarinense chamado Cruz e Souza. A linguagem dessa poesia é uma linguagem muito erudita, muito difícil. Vocês vão ver, se bobear, tão difícil ou até mais difícil do que a linguagem parnasiana. É uma linguagem muito elaborada. Então é que nem o parnasianismo, olha, a linguagem elaborada, a erudição é que nem o parnasianismo. A poesia também não vai falar da vida do cotidiano. A poesia está muito preocupada com outras esferas, tá? Mas é uma poesia que critica a visão racionalista do mundo. Então não era, ela era contra o realismo, ela era contra o realismo e também era contra o naturalismo. Lembra que a gente viu lá o Cortiço? O Cortiço é um livro sobre a realidade brasileira daquele momento histórico. Os romances do Machado de Assis, obras sobre a realidade daquele momento histórico. O escritor simbolista, ele achava que o escritor devia viver numa torre, né, uma torre de marfim isolada daquele, né, daquele quiprocó, daquele corre-corre do cotidiano, da rotina. Então o Cruz e Souza vai seguir com clareza essa ideia. Só que começam a aparecer traços que distanciam essa poesia do movimento parnasiano, não só porque é uma poesia antirracionalista, tá? É uma poesia antirracionalista. Também é uma poesia mística, espiritualizada, religiosa. E o parnasianismo, eu e vocês sabemos, até fazia referência a deuses da mitologia, mas eles não acreditavam. Aquilo ali era um recurso poético. Tá certo, gente? Então é importante a gente perceber que
tem pontos parecidos e tem pontos distanciados da poesia do movimento parnasiano. O vocabulário religioso, por exemplo, vou mostrar para vocês poemas cuja linguagem é uma linguagem religiosa, é uma arte da sugestão. Então é muito vago, tudo é muito impreciso. Vou mostrar para vocês isso também. Figuras de linguagem principais: a sinestesia e a literação e a sonância, que é o que a gente vai mostrar para vocês aí, tá? Então é importante a gente sacar que o escritor catarinense Cruz e Souza é o responsável por dar início a esse movimento chamado de simbolismo no Brasil, e o Cruz e Souza tem algumas características que a gente vai ver ao longo das obras, dos trechos, fragmentos de obras que eu selecionei para a gente estudar, tá? O primeiro aspecto, vocês estão vendo ali, o Cruz de Souza era negro, né? Vocês imaginem, deve ter comido pão que o diabo amassou, né? Porque o cara ser negro, inteligente, poeta, sensível, no Brasil, escravocrata, pelo amor de Deus, né, pessoal? É pedir para morrer. E ele, inclusive, passou em concurso aqui em Santa Catarina, parece uma delegacia de Laguna, quando chegou lá para assumir, passou com, né, Láurea, né? Passou assim, lacrando a prova. Quando chegou lá para assumir, correram com ele. Ele acabou se mudando de Santa Catarina, percebeu que aqui em Santa Catarina ele ia se ferrar. Mas se ferrou no Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro é racista. Tá? Então, aqui tem duas referências, que são as referências primeiras que eu queria chamar a atenção de vocês. Ó. O nome dos primeiros livros que ele publicou: Broquéis e Missal. Tá? Missal é bem fácil, é um livro de missa. Ó. Isso aqui é um livro de missa. Tá? Então isso tem a ver com aquele vocabulário que é o vocabulário religioso de que a gente tinha falado lá. A característica do poema simbolista vai ser a valorização dessa espiritualidade e, diferentemente do racionalismo expresso pelo movimento parnasiano, o movimento contemporâneo dos simbolistas. Tá? Eles não se davam nada bem, escritores simbolistas e escritores parnasianos. E broquéis, pessoal. Broquel é esse tipo de escudo aqui, ó. É um escudinho pequeno que se usava, principalmente lá durante a época das cruzadas, né, Idade Média, século XII, século XIII, e esse escudo pequenino era um escudo, né, geralmente, como o cara definiu aqui, ó, de autodefesa, né, porque era pequenininho e tal. Então, o broquéis é uma referência aos escudos dos cruzados. Os cruzados, em vocês sabemos, uma referência religiosa. Missal, o livro de missa. Nota, os dois livros que abrem o movimento simbolista no Brasil são livros marcados pelo vocabulário religioso. Percebeu? Eu selecionei um pedacinho, esse poema aqui é um poema longo. Tá? O que é antífona? Antífona é o versículo de abertura de uma cerimônia religiosa. Adivinha? Aquele livro ali que eu falei para vocês, o Missal, que é o livro de poesias do glorioso Cruz de Souza, ele abre com esse poema aqui chamado Antífona. Ó. Então é como... Por que o cara usa essa antífona no começo da cerimônia, gente? É para santificar o barato, né? Para dar aquele ar assim, sabe? Chamar os bons espíritos, as boas vibrações, né? Então, no livro dele, ele abre com um poema chamado Antífona. E olha só essas duas, que foram as duas estrofes que eu selecionei de Antífona, como tem algumas características do Cruz de Souza que eu queria chamar a atenção de vocês. Para além do fato de que Antífona já é uma referência ao misticismo, vamos ler essas duas estrofes. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, indolências de lírios e de rosas. Turíbulos ali, gente, é um incensório.
Tá? Um turíbulo é o lugar onde o cara bota o incenso. E aras são os altares. Tudo a ver com religião, é ou não é? O que ele está falando ali? Ele está pedindo para que essas formas alvas é branca, para que essas formas brancas abençoem o livro que ele está botando em circulação. Percebeu? É isso o que ele está falando. Agora, para além disso, notem um monte de referência ao branco. Por quê, professor? Porque esse branco era um símbolo de pureza espiritual e o Cruz e Souza vai usar sistematicamente o branco como o símbolo da pureza. Tá? Agora vocês notaram que formas aqui, gente, ó, tá com F maiúsculo. Por que formas? Porque amor, porque virgens, porque santas com letras maiúsculas, porque isso confere valor absoluto ao substantivo. Significa dizer todas as formas, forma geométrica, mas forma sem geometria, forma irregular, tudo o que é forma. Quando ele fala em virgem, ele fala de todas as virgens. Quando ele fala de santa e santa, ele fala de todas as santas. Então isso que eu queria que vocês se ligassem. O poeta simbolista Cruz e Souza frequentemente utiliza substantivos iniciados por letra maiúscula para dar a noção da totalidade, a infinitude das coisas. Ele está falando de todas as formas. Ao lado disso, vocês se lembram, uma das características é a imprecisão. Imprecisão aparece aqui, ó, formas vagas, formas fluidas. Tá? Formas cristalinas, fluidas é tudo aquilo que escorre, né? Formas do amor constelarmente puras, virgens e santas vaporosas, ó, o vapor, vocês conseguem enxergar o contorno do vapor? Não. Né? Por quê? Porque é impreciso, brilhos errantes, mádidas frescuras, mádidas aí úmidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas, dores, angústia, aflição de lírios e de rosa. Então notem que em antífona a gente consegue perceber diversas características do poeta Cruz e Souza, principalmente se a gente for olhar tintim por tintim aquilo que está sendo dito. Mas uma outra característica do Cruz e Souza também é o forte erotismo. Tá? É uma poesia muito erótica, essa poesia. Claro que ele, com essa visão mística, ele também vai achar que é meio que o sujeito ser vencido, né, pelo lado animal. Ele não vai achar isso bom, tá, gente? Ele faz uma autocrítica nas vezes em que cedeu à tentação. Mas notem que aqui nós já temos uma forma poética parecida com a forma poética usada pelos parnasianos. Trata-se de um soneto. 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Lésbia é o nome do poema, uma referência ao gênero feminino. Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora, sangrenta, da tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Carne báquica é a carne do Baco, é uma referência ao deus lá, né, da sensualidade, da sexualidade dos antigos. Nesse lábio mordente convulsivo, risadas de expressão violenta, o amor, trágico e triste, passa lenta, a morte, o espasmo gélido aflitivo, lésbia nervosa, fascinante e doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo, dos teus seios acídulos, ácidos, amargos, fluem cápuros aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculoso. Tá? Aqui não é tuberculose, tá? É um lugar tuberculoso. O que eu queria chamar a atenção de vocês é notem o conjunto de palavras difíceis que aparecem aí. Lembram que a gente viu lá, era um vocabulário erudito, lascivo, diz respeito à sensualidade, né? A libido. Acídulo que é meio ácido. Capro tem a ver com o cabrito, né? O cheiro do cabrito. Capros, aromas, é o cheiro do cabrito. Letargo, a ideia do abatimento, tá? E aqui a gente tem um exemplo de Cróton, que eu coloquei aqui para vocês, e aqui a gente tem um outro exemplo de
tinhorão, como o glorioso Cruz de Souza coloca. Ainda não acabou, a gente ainda tem algumas referências que eu queria falar para vocês, que são as referências principalmente da musicalidade e figuras de linguagem que são figuras de linguagem típicas. Olha só esse poema aqui, Violões que Choram, tá? É um poema com uma série de quartetos. Eu selecionei alguns para vocês já se ligarem. O primeiro, a primeira expressão musical já está no título Violões que Choram. Violões já é uma referência a essa musicalidade. E toda essa musicalidade ela é expressa através da escolha das palavras que o poeta fez. Né, plangente, dormente, morno, contorno, murmurejante. A ideia é sugerir a sonoridade do violão chorando. E notem também que é uma poesia que não tem muita ação. O primeiro verbo só aparece no quinto verso, então não tem muita ação. Ah, plangentes, violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além remotas que eu recordo, noites de solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia abordo, vou constelando de visões ignotas, visões desconhecidas, visões ignoradas. Notaram aqui de novo o substantivo com maiúscula justamente para sintetizar toda a fantasia que possa ser fantasiada por todo e qualquer ser humano. Vamos para a segunda parte desse poema. Violões que choram, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Que imagem legal essa daqui, né, gente? Sobre a febril agitação do pulso que está tocando o violão. Eu achei essa sacada aqui uma sacada legal. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte aqui. A parte das aliterações e assonâncias. O que são aliterações e assonâncias? Figuras de linguagem que trabalham sobretudo com o barulho das palavras, com a musicalidade. Então, quando a gente tem V, 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 V e mais uma série de V, a ideia do poeta aí é justamente resgatar, através da repetição dessas consoantes, uma musicalidade. E notem que a gente tem também O, E, O, O. Onde é que tem outro O aqui? O, O. Por que isso? Justamente a repetição de vogais. Então a gente tem aqui exemplificadas as aliterações e assonâncias típicas, características do poeta Cruz de Souza, que usava muito isso. Mas a gente tem uma outra figurinha de linguagem que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha só veludo. Veludo, raciocina comigo. O que é o veludo? Veludo é aquele tecido. Como é que vocês fazem para sentir o veludo? É através do tato, gente. Claro, cara, olha, vê, ai, aquilo é veludo, claro. Mas tu vai lá, é veludo mesmo, tem que dar uma conferida através do tato. E as vozes? As vozes tu percebe através do áudio, da audição. Então, sempre que a gente tiver essa mistura de diferentes sentidos, mistura de diferentes campos sensoriais, o que a gente vai ter é justamente uma sinestesia. Essa figura de linguagem tipicamente utilizada pelo glorioso Cruz de Souza. Eu queria chamar a atenção de vocês. É uma poesia complexa? Deu para perceber, né, galera? É uma poesia complexa, uma barbaridade. Mas dá pra gente sacar também que tem uma série de diferenças entre a poesia do movimento parnasiano e a poesia do movimento simbolista. Por que essa poesia é tão complexa? Porque ela sugere mais do que ela descreve. O parnasiano pegava um vaso, pegava uma estátua, pegava uma obra de arte e descrevia. E esse aqui, em vez de descrever, ele tenta sugerir o som, sugerir a sensação
que desperta na gente o planger de um violão. Tá certo? Gurizada, um abraço para vocês, uma semana lacradora para todos vocês, meus corocavírus maravilhosos. E vamos ver se não rola aí uma livezinha pra gente se cruzar, né, nessas idas e vindas. Beijo imenso para todos vocês, meus fortes. E até mais, tá, gente?